é que a crise de pânico gera a síndrome do pânico. A crise do pânico é o estado, o pico maior do medo. A síndrome do pânico são os comportamentos evitativos que você fica com medo de ter medo de novo. E se a ansiedade vier realmente e não tiver jeito, imagine ela como uma nuvem cheia de chuva num dia que você quer tomar um banho de sol na piscina, na praia, na Baixada Santista, por aí vai, porque aquela nuvem vem, mas passa. Então você espera os sintomas passar, respirando, tentando manter o controle. Quem aí sofre ou já sofreu de ansiedade, depressão, crise do pânico, pé inchado, enxaqueca? Mas a ansiedade é um assunto sério, cara. Eu passo por isso até hoje, galera. Sofro muito com ansiedade. Depressão também já sofri bastante. Síndrome do pânico. Porra, eu acordava à noite, assustado, pensando que ia morrer sufocado, galera. Por muito tempo tomei medicação, cara, até melhorar. Não tô 100% curado ainda não, mas tô bem melhor, cara. Acho que o que me ajudou bastante também foi mentalidade e atividade física, rapaziada. Acho que ajuda bastante. Neuropsicólogo ensina a combater a ansiedade, cortes do Lutz. Confesso que eu não assisti ainda, a gente vai assistir junto, porque é um tema que eu me interesso muito e acredito que muita gente aí se interessa. Bora assistir esse corte do Lutz? Como combater a ansiedade? A ansiedade é uma força de vida. É o que faz a gente trabalhar, estudar, levantar. Né? Como assim, Braulino? A ansiedade é a força de vida. O problema dela, do ponto de vista patológico, é quando ela transborda. O excesso Ansiedade é o que eu ia falar agora. Acho que é o excesso, né? O excesso de você estar ansioso por alguma coisa que ainda não chegou ou vai chegar ainda. excesso de energia, né? Do ponto de vista pelo olhar da neurofisiologia, os marcadores ansiosos são correntes elétricas que estão predominantes em espaços que não deveria estar com uma frequência mais alta, uma velocidade mais alta do que deveria, tá? Combater a ansiedade, primeiro, é uma compreensão de que você cria uma realidade de um estado de estresse imaginário e o seu cérebro dá comandos a partir daquela realidade construída. Então, muitas vezes o ansioso está em casa fazendo uma tarefa doméstica e vem um pensamento negativo. Poxa, e o dia que eu perder meu pai, minha namorada? Caramba, mas isso aí, o cara falou o que acontece comigo, rapaziada. Falou exatamente o que acontece, cara. Que punk, hein? Com vocês aí, galera. E amanhã eu vou fazer uma viagem, se o carro virar. De repente o cara está construindo todo um mecanismo de defesa fisiológico a partir daquele pensamento. Então o coração acelera justamente porque o acelerar do coração consegue bombear mais sangue para as extremidades. Se você tivesse num perigo real, você ia precisar lutar ou fugir. Você fica pálido e perde um pouco da temperatura do corpo justamente para levar sangue para os órgãos internos e fazer uma vasoconstricção, porque se você lutando ou fugindo... Acho que aí ele já entrou um pouquinho em síndrome do pânico. Aquela síndrome do pânico que a rapaziada fala, né? Chega a passar mal. Se cortar, você vai sangrar um pouco menos. Olha que coisa interessante. Os tremores musculares, na verdade, é um ensaio de aquecimento dos músculos, porque se você precisar dar uma explosão correndo, você não tem uma cãibra, lesionar e ficar lá mancando, correndo, fugindo do leão. Caramba, como é o corpo humano, né? Então, assim, acima de tudo, o processo ansioso precisa de um diálogo, que eu costumo dizer que o grande mecanismo para romper isso é você aprender a intervir no único sistema fisiológico que é consciente e automático ao mesmo tempo e inconsciente, que é o seu processo respiratório. Se você fizer uma interpretação, poxa, eu estou à beira de sentir, pegar numa crise ansiosa aqui, não vou deixar isso acontecer, entrar no jogo. Porque a ansiedade é uma ameaça que foge ao teu controle. Não, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Eu vou mudar minha estratégia. Vou falar o que Braulino Peixoto falou lá no Lutz. Eu vou fazer uma respiração longa e profunda e vou controlar, vou estabelecer aqui nos primeiros sintomas. Não vou deixar a cascata daquelas sensações desagradáveis todas. Cara, mas vocês perceberam que é tudo mente, né, rapaziada? Sistema nervoso, síndrome do pânico, é tudo mente, galera. É uma parada que você consegue se tratar sem medicação, se você for a fundo mesmo, sabe? Procurar saber. Eu acho que ajuda, né, cara? Em alguns casos não tem como, tem que intervir com medicação, mas é parte do princípio das terapias. Nunca fiz terapia, mas todo mundo que faz terapia fala que é a melhor coisa, galera. Mas o que me ajudou bastante com crise de ansiedade foi a musculação, rapaziada.
Não sei se é porque minha mente fica muito voltada aqui pro canal. E o YouTube aqui, galera, me ajuda bastante. Pode parecer que não, mas o YouTube me ajuda bastante com isso em relação a estar com a mente ocupada ali, fazendo vídeo, editando vídeo, capa, thumbnail, texto, roteiro. A mente fica ocupada. Eu acredito que grande parte dessas coisas de ansiedade e depressão vem por mente desocupada também, cara. Aí o pensamento vai pulsionar várias vezes, tentando entrar, pensamentos intrusivos, negativos, e você vai trabalhando, fazendo um treino. Antes disso acontecer, por que não treinar para entrar em um processo de mudança de consciência, de entrar em meditação dinâmica, fazendo uma caminhada, ouvindo a música que gosta? Todos esses treinos vão organizando os pensamentos para uma rotina e uma lógica saudável, que esses pensamentos intrusivos, negativos, eles costumam se afastar. Caramba, que legal, hein? E se a ansiedade vier realmente e não tiver jeito, imagine ela como uma nuvem cheia de chuva num dia que você quer tomar um banho de sol na piscina, na praia, na Baixada Santista, por aí vai, porque aquela nuvem vem, mas passa. Então você espera os sintomas passar, respirando, tentando manter o controle, porque ninguém ficou eternamente numa crise ansiosa. Por mais que ela demore e gere uma angústia, por exemplo, nos quadros de transtorno generalizado de ansiedade, o mal-estar pode durar horas, mas são picos menores do que na crise de pânico, que você tem uma sensação iminente que vai morrer a qualquer momento. Puta, mano. A Crise de pânico. Crise de pânico é o bagulho mais punk, galera. Busquei ir no psiquiatra uma vez que eu tive uma crise do pânico. 2 vezes, dentro de casa à noite. Acordei sufocado pensando que ia morrer. E andava pelo quarto, corria na cozinha, na sala, no quintal. Meu, que coisa ruim, cara. Pensei que ia ter algum treco, galera. Até que eu fui no psiquiatra, ele me receitou uma medicação lá que eu comecei a tomar. O pânico, ela faz uma parábola matemática. São 10 minutos subindo, chega no auge, 10 minutos descendo e esvaziando como uma bexiga. Qual é o grande problema? É que a crise de pânico gera a síndrome do pânico. A crise do pânico é o estado, o pico maior do medo. A síndrome do pânico são os comportamentos evitativos que você fica com medo e tem medo de novo. E aí você começa a ter comportamentos evitativos que atrapalham a sua vida e isso fica patológico tanto quanto. Ou seja, de novo, se você for treinado para o jogo da vida, você vai para o pau, para a luta. E você nunca vai ter síndrome do pânico. Porque você vai ser encorajado mentalmente e emocionalmente para enfrentar e entrar no ringue para ganhar em algum dia. No dia que, por exemplo, eu chego nos pacientes e aí a gente vai faz o processo de neuromodulação. E aí, como é que foi essa semana? Ah, foi bom, mas não foi como eu esperava. Por que não foi como você esperava? Quantas crises você teve? Ah, eu tive só 2. Você estava tendo quantas? A gente estava tendo crise todo dia. Mas eu tive 2. Eu digo, e você fez como para passar? Ah, eu fiz o que você falou, tal. E aí, passou? Passou. Então você venceu, cara. Tu tá achando que é milagre? É um processo. E é um processo de aprendizado que o poder vai ficar em sua mão. No dia que eu te der alta aqui, tu vai saber lidar com isso a vida toda. A não ser que vier um outro fenômeno aí que você não sabe interpretar. Mas esse aí você vai saber dominar. A ansiedade pode lhe dominar a qualquer momento. Perfeito. A ansiedade acho que foi o que eu mais tive que lidar, assim. Sim. Eu não tive síndrome do pânico, nem crise de pânico, mas eu tive uma experiência que foi com maconha. Sim. Na época que eu fumava e que foi punk, foi horrível. Sim. Só que aí eu fiquei com medo de me relacionar com as pessoas, porque aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Sim. Aí só com o tempo mesmo, e eu fiz terapia, né? Também ajudou bastante, acho. Perfeito. Mas com o tempo aí eu parei de ter medo de estar num ambiente com várias pessoas e tal. Sim. Mas porque foi foda, cara. Eu imagino como é que é pra pessoa que tem síndrome do pânico, sabe? Que ela tem isso nela mesmo. O meu foi induzido por substância, né? Sim. A maconha é interessante nesse sentido porque ela aumenta muito o pico alfa, né? A potência do pico alfa. E se você já tem uma potência considerada saudável e você modula com a maconha sem necessidade, vamos dizer assim, você vai avançando esse pico e passa do limite. Então, uma das consequências são crises ansiosas. É muito comum. Caramba, esse cara é bom, hein? Caramba, esse cara é bom. Caramba. E o inverso é verdadeiro, né? Porque quando você pensa no canabidiol, que é o CBD, com pequenas doses de THC, que é o veículo, hoje em dia não se usa mais a questão do CBD puro, porque sabe que o THC abre a porta da célula para o CBD entrar, mas em doses terapêuticas que não gera nenhum barato, sensações distorcidas que fumado gera, você tem um efeito contrário, né? Inclusive o CBD é muito útil para crises ansiosas. Eu experimentei sono, também. tal. A experiência foi
muito boa. Falam que esse CDB aí é bom pra. Não só pra crise ansiosa, né? Mas pra uma par de distúrbio também. Par de doença, mal de Parkinson. Eu peguei de um conhecido, não façam isso, hein? Que ele tinha um restinho lá do prescrito. Aí eu peguei o negocinho e fiquei. Durou 3 dias, assim, foi bem. Mas foi uma experiência legal. Eu tava num momento que eu tava bastante ansioso, eu sou bastante elétrico, né? Aqui no podcast não dá pra perceber, mas quem vive comigo sabe que eu sou muito elétrico. E aí, eu não tava conseguindo mais fazer uma das coisas que eu gostava, que era sentar no sofá e assistir um podcast de 3 horas, por exemplo. Sim. Que é algo que eu amava, só que eu não conseguia ficar parado mais. E aí, rapaziada, o que vocês acharam, hein? Esclarecedor? Legal, hein, cara? Muito bom esse papo, hein? Fala a verdade, cara. Sei demais, muito esclarecedor. Mas é o que realmente ele falou, galera. Ansiedade é mente, cara. É mente. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E você vê que eu já tinha visto outros depoimentos, outros psiquiatras, outros médicos também falar sobre a relação de você mesmo controlar isso internamente. Tanto é que a galera fala que terapia é isso, né? Você bater um papo sobre como saber controlar isso aí. Na verdade, eles te ensinam a como controlar, né? Acho que vão pesquisar a causa, por que você tá sentindo isso. E a partir daí, eles começam a te ensinar como controlar isso. É muito bom, cara. Todo mundo fala que terapia é muito bom, deve ser mesmo. Mas o que me ajudou bastante, como eu falei pra vocês, foi a academia. A academia, não sei se é porque se você se desvincula de tudo e bota sua mente ali pra treinar. Mas é horrível. Quem tem aí, cara, sabe do que eu tô falando. Quem tem também, melhoras aí pra vocês aí, rapaziada. Eu sei muito bem como é isso aí. É horrível. Graças a Deus, síndrome do pânico eu nunca mais tive, porque é um barato que, meu Deus do céu, parece que você tá morrendo, cara. Síndrome do pânico acho que é a pior coisa, galera. Beleza, galera? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui do corte do Lutz, tá? Você vai lá, depois você procura o episódio completo também. Vai no podcast do Lutz. Vai estar lá o episódio completo. Tá muito bom, galera. Beleza? Tamo junto. Valeu. Ó, vale muito a pena assistir, hein? Esse episódio aqui. Eu não assisti ainda, mas vou assistir. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Alright.